Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar em português, mas vai ter legenda em espanhol para que todos possam acompanhar. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre as minhas experiências no mercado de cosméticos, né? Com o mundo dos cosméticos. E minhas experiências não começaram depois do meu processo de graduação, depois de vida adulta, não. Minhas experiências com a área de cosméticos começou quando eu tinha apenas 5 anos de idade. Como assim, Roberta? Como assim? O que você quer dizer com relação a isso? Acontece que eu sou descendente de uma mistura de negro com branco e por isso eu sou considerada sarará. O que é um sarará? É um negro de pele mais clara, olhos verdes e cabelo bastante crespo e loiro. Vocês têm noção do que é isso? Bom, gente, todos nós sabemos que a sociedade é um pouco cruel, né? Principalmente quando a gente é criança, né? Porque fomos criados para se adequar, se encaixar em determinados padrões da sociedade. E os padrões da sociedade da época, né? Era cabelo liso, uma pele mais clara, por isso um monte de gente fazendo transformações para alisar o cabelo. E não passou diferente com a minha mãe. Minha mãe morria de medo que eu fosse discriminada na escola pelos meus amiguinhos por ter um cabelo muito crespo. E também ficava aquela estigma de, nossa, a mãe dessa menina nem ajusta o cabelo dela, esse cabelo feio. E meu cabelo crespo, loiro, reluzente, era considerado um cabelo feio para a época. E isso ficou dentro de mim. Mas, gente, eu não tô aqui para falar de discriminação, de tentativa de ajuste a se encaixar numa sociedade, até mesmo porque foi justamente essa maneira, né, de atuar da sociedade que fez com que a indústria de cosméticos evoluísse muito no desenvolvimento de produtos adequados para poder satisfazer as necessidades dos humanos, né? Então, devemos aproveitar um pouquinho essa evolução também. Então, é o seguinte, a gente nunca está satisfeito com a nossa aparência, né? Infelizmente. A gente sempre quer parecer mais bonito, ter a pele mais reluzente, não aparentar tantos anos que a gente tem, ter um cabelo mais adequado, né? Justamente para se encaixar nesses padrões. Só que o seguinte, muita gente pensa que os cosméticos realizam milagres, e não é assim. Olha, eu confesso para vocês que para mim, até os meus 30 anos, não tanto, até os meus 25 anos, eu realmente achava que os cosméticos realizavam milagres. Eu não entendia como aquilo podia acontecer, né? Como que os cosméticos atuavam na pele, como que os cosméticos atuavam nos cabelos, de maneira a realizar essas transformações, né? Então, eu tinha um pai, meu pai ele era químico também, e ele era físico nuclear. E meu pai era contra, né, todo esse processo. Então, com 5 anos de idade, a minha mãe aplicou Eni na minha cabeça. para alisar o cabelo. E para deixar o cabelo menos loiro. Meu pai achou uma atrocidade. Mas ele foi voto vencido, porque minha mãe, claro, tinha toda a razão, porque era ela que cuidava. O impressionante, gente, é que ninguém na época, principalmente as pessoas que estavam ao meu redor, que eram pessoas muito humildes e não entendiam nada de cosméticos, sabia o que era a composição do Eni. Mas eles entendiam uma coisa, Alisa, não quero saber, pode ser o milagre do Santo Antônio dos cabelos lisos, o Eni alisa. Então vamos aplicar o Eni, mas ninguém nunca soube o que assim, na minha família, o que era o Eni. Não importava o resultado. E a partir daí eu fui passando pelos processos de transformação dos cosméticos de alisados, né? Passei pelos cremes à base de soda cáustica. Logo depois do Eni, o que fez meu cabelo quebrar, cair completamente. Depois vieram os produtos um pouquinho mais evoluídos, os óleos alisantes, feitos com hidróxidos mais suaves. Em seguida vieram os tioglicolatos, né? Os tioglicolatos, que eram produtos muito mais suaves. E eu fui adepta ao tioglicolato porque eu fazia permanente afro.
Então, para mim, era uma descoberta espetacular. Tioglicolato muito melhor do que os hidróxidos. No entanto, aí depois veio, né, o bendito formaldeído, que até hoje, mesmo sendo proibido em muitos países, as empresas continuam usando o artifício do formaldeído para lançar produtos como se não tivessem formaldeído, ou ácido glicílico, que depois a gente fala sobre esse assunto, né? E a gente chegou justamente nesse processo. Eu queria saber, mas eu quero saber como que isso acontece. Como que acontece essa transformação? Não é o Santo Antônio. E minha curiosidade me instigava muito, né? Eu queria saber. E aí meu pai, como era químico e físico nuclear, ele falou assim: você quer realmente saber o que acontece? Entenda uma coisa, os cosméticos, eles não operam milagres. Eles realizam transformações químicas. De que maneira? Não sei. Não estudei a respeito disso. Então, minha filha, negra loira, vai investigar o que acontece, o que esses químicos podem fazer, o que eles realizam, como eles trabalham. E foi quando eu comecei a estudar realmente a química dos cosméticos, né? Isso já depois dos meus 30 anos, porque eu achava que faltava muita informação. E eu fui em busca delas. E consegui descobrir muita coisa sobre os químicos, mas ainda não tinha noção do que era o cabelo. E foi quando eu fui fazer o curso de tricologia, pós-graduação em tricologia, onde encontrei profissionais espetaculares. Nossa! Tanto professor como aluno, foi onde eu aprendi muita coisa, né? E agora eu chego um pouquinho nessa questão de lifting e laminação. Por que, Roberta, você saltou do cabelo para cílios e sobrancelhas? Porque são os mesmos químicos que atuam nesses processos. Claro que os produtos, eu sou formuladora de cosméticos também, cada produto é feito para a sua área de aplicação. Um produto para a cabeça, um produto para as sobrancelhas, um produto para os cílios, e a gente vai adequando as formulações. Só que o seguinte, a gente está trabalhando na zona periocular, que é uma zona muito mais complicada, muito mais sensível, e temos que ter cuidado. Então, gente, deixando claro que os procedimentos de lifting e laminação não são milagres, são reações químicas fortes que acontecem com liberação de gases fortes e tóxicos que podem interferir no processo e na vida das pessoas. Por serem reações fortes, elas afetam também a saúde do cabelo e a saúde da pele. E estando nessa zona periocular, ela pode afetar também a saúde dos olhos. Então, vocês conseguem entender a importância de se conhecer a química relacionada ao lifting e laminação? Conhecendo essa química, conhecendo como os produtos atuam, o que eles retiram, o que eles transformam, fica muito mais fácil controlar os riscos e entregar excelentes resultados nos processos relacionados a lifting e laminação. Entendam uma coisa, um procedimento de lifting e laminação não é um tratamento, é um processo de transformação. Por ser um processo de transformação, provoca a degradação da fibra capilar. O que significa a degradação? Eu perco ativos, eu perco nutrientes, eu perco uma série de componentes que são necessários para manter a estrutura capilar, a força e resistência capilar. Então, é muito importante que vocês entendam. Eu já vi casos de queimaduras, já vi casos de alopecia areata, tanto na cabeça como nos cílios e sobrancelhas. Eu já vi casos de queimaduras tão fortes a ponto de provocar alopecia cicatricial. A alopecia cicatricial não permite que o cabelo cresça mais, que o pelo cresça mais. O que eu peço para vocês? Capacitem-se. Então, gente, para entregar excelentes resultados de lifting e laminação, não basta saber a técnica. A gente precisa associar a técnica com os produtos que a gente vai usar, porque existem vários produtos, existem algumas empresas dizendo que só precisa aplicar um passo.
Quem entende a química do cabelo e a química do lift e laminação vai saber exatamente quais os passos são necessários, o que a gente precisa fazer para fazer com que o nosso serviço chegue a outro nível, certo? Então, capacitem-se com pessoas realmente que tenham capacidade, com pessoas que realmente saibam. Claro que vocês precisam se aperfeiçoar na técnica, mas se vocês entendem da química relacionada ao processo, vocês vão ser sempre as melhores em termos de técnica. A gente se vê por aí.